Olá, sexto ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos falar sobre a constituição do corpo. Está lá na página 265, pessoal. Do livro 3, página 265, Constituição do corpo. A gente já teve, né, um pouquinho dessa aula lá no Zoom, mas, como sempre, a gente tem mais um pouquinho da aula aqui para reforçar a matéria, principalmente que os testes estão chegando. Vou apresentar para vocês aqui para nós começar. Nós iremos falar nessa aula sobre o que forma, né? O que constitui o corpo? Qual é, quais são os bloquinhos que constituem o nosso corpo, que fazem parte do nosso corpo? Quem são os tijolos que constroem essa estrutura corporal? Nós sabemos que o ser vivo ele é formado por uma unidade básica. Que unidade básica é essa que a gente já viu? Isso aí. Muito bem. O ser vivo, a unidade básica formadora de todos os seres vivos é a célula. Todo ser vivo é formado por célula. Tá aí o menino segurando o cartaz para a gente não esquecer que todos os seres vivos são formados por células. Então, já que sabemos a partir disso, nós podemos dividir os seres vivos em dois grandes grupos. O grupo dos unicelulares, que tem uma única célula, e dos pluricelulares, que possuem várias células. Dentro desse grupo dos pluricelulares, a gente precisa saber como é que se organiza esse monte de células. Será que é um amontoado de células tudo embolado? Ou elas têm uma função específica? Ou elas têm uma organização específica? Para isso, nós precisamos entender um pouquinho mais sobre níveis de organização dos seres vivos. Os seres vivos multi ou pluricelulares, vocês podem ouvir essas duas palavras, eles vão ser organizados em determinadas caixinhas, não é mesmo? A primeira e a mais básica dela é aquele nosso tijolo, que vai formar o início dessa casa que a gente vive, que é a célula. A célula é a unidade básica de todo ser vivo. Ela possui toda a capacidade de realizar as atividades necessárias para a manutenção da vida. Atividades essas que nós chamamos de metabolismo. O metabolismo são reações químicas, tá bem? No qual a célula tem a capacidade de fazer para manter a vida. Então, quando a gente respira, quando a gente faz a digestão, tudo isso são partes do nosso metabolismo. E a célula tem a capacidade sozinha de fazer esses processos, tá bem? Em seres unicelulares, esses processos já ocorrem, mas de maneira menor, de maneira reduzida. Quando a gente vai para seres pluricelulares, que é o que nós estamos falando, esses processos precisam de um aparato bem maior, tá bem? Uma ferramenta muito maior, e nós vamos ver quais são essas ferramentas. Então, a célula, nos seres pluricelulares, ela vai se organizar, vai se especializar, formando tecidos. Então, várias células do mesmo tipo, com funções parecidas, são chamadas de tecidos. Tecidos juntos formam órgãos, tá bem? O órgão ele é uma ferramenta na qual vai exercer uma função. E esse órgão, nós teremos vários órgãos juntos, nós temos os sistemas. Então, nós temos uma célula, por exemplo, a célula epitelial, que é a célula que a gente vê aqui na nossa superfície da nossa pele, por exemplo. Várias células epiteliais formam o tecido epitelial. Tecido epitelial com tecido conjuntivo, por exemplo, nós temos o órgão pele, tá bem? Que é o maior órgão do corpo humano.
Se a gente pegar também o tecido epitelial e juntar com um pouquinho de tecido conjuntivo, nós temos o nosso intestino. O intestino, junto com o estômago, junto com a nossa boca, junto com a nossa língua, com diferentes órgãos, eles formam um sistema. E os sistemas juntos, sistema digestório, sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema imunológico, todos esses sistemas juntos formam o nosso organismo. Então, entendam que a gente vai da unidade mais básica da formação do organismo multicelular para a mais complexa, que é o organismo inteiro, tá bem? Se eu pegar o meu corpo, né, retirar um sistema, tirei o sistema respiratório. Retirar o órgão, retirei o pulmão. Se eu retirar um tecido e olhar dentro desse tecido, eu vou ver várias células. E assim com o nosso corpo todo, com todas as estruturas do nosso corpo, tá bem? Nós vamos ver cada nível de organização. Primeiro, a célula nós já conhecemos, nós já sabemos como é que ela é formada. Nós já vimos nas outras aulas, nós somos seres eucariontes e agora estamos vendo que somos pluricelulares, várias células. Células organizadas formam os tecidos. Então, os tecidos, eles são união de células especializadas que apresentam forma e função semelhantes. Então, vocês podem olhar aqui nessas imagens que nós temos diferentes tipos, diferentes formatos de célula, porque cada célula vai realizar uma função específica. Ela passou pelo seu processo de especialização. Nós falamos isso na aula também, que nós já fomos uma única célula chamada zigoto ou célula-ovo. Essa célula, ela se multiplicou e as outras células que foram surgindo passaram por um processo de especialização, realizaram uma função específica. E esse processo de especialização é muito importante, porque a gente viu que a célula dos olhos não tem a mesma função da célula do meu coração, que não tem a mesma função da célula que está aqui no meu couro cabeludo. Cada célula tem a sua função, porque elas são especializadas. É igual quando a gente está na escola, estuda todas as matérias, quando a gente vai para a faculdade, entra na faculdade, a gente se especializa em uma área, tá bem? Então, as células, elas no período lá que você está na barriga, que é um feto, um embrião, elas vão se especializar. Vão sair de um único tipo celular, que é o tipo lá, mesmo tipo do zigoto, e vão se especializar, cada uma com a sua função. Células organizadas, especializadas, juntas, de vários tipos, formam um tecido. E tecidos juntos, professora, o que eles formam? Eles formam os órgãos. Os órgãos são ferramentas que, a partir da união de diferentes tecidos, elas vão desempenhar uma função específica. Função do cérebro, processamento e armazenamento de informações. Função do estômago, digestão de proteínas. Função dos rins, filtração do sangue, tá bem? Formação da urina. Então, a partir da união de diferentes tecidos, nós vimos lá os tecidos agora, que são essa união de células, nós teremos os órgãos, que vão ser a ferramenta do nosso corpo para realizar uma função específica. Com a junção de vários órgãos, né? Deixa eu tirar aqui nós temos o sistema, que é o conjunto de órgãos que vão realizar essa função e visam manter o equilíbrio corporal. Das funções metabólicas, nós já vimos, né? Funções metabólicas, elas são as reações químicas que ocorrem no nosso corpo. E essas funções, elas precisam estar em equilíbrio, que se chama homeostasia. Então, cada um desses sistemas vai realizar uma função específica para manter o equilíbrio do corpo, tá bem? Se um deles para de funcionar direito, nosso corpo já não está mais em equilíbrio. Vamos ver um de cada vez? Primeiro sistema, o sistema cardiovascular. Nós temos o coração, os nossos vasos sanguíneos, veias, artérias, vênulas arteriosas e os capilares. Muitos vasos sanguíneos. Lembra de veias, artérias e capilares, são os mais fáceis. E o importantíssimo coração, que é a nossa bomba, não é mesmo?
Qual é a função do sistema cardiovascular? Ele vai levar gases respiratórios como o oxigênio e o gás carbônico para todo o nosso corpo, retirando o gás carbônico e levando o gás oxigênio. Além disso, é no sangue que circulam os nossos nutrientes, circulam todas as substâncias que a gente precisa que vai de um lugar para o outro do nosso corpo, tá bem? Os hormônios circulam na nossa corrente sanguínea, tudo isso pode estar aí no nosso sangue. Então, o sangue, ele é como se fosse uma via, o sistema cardiovascular é uma via onde tudo passa por ali. O próximo é o sistema respiratório. O sistema respiratório ele é responsável pela entrada de oxigênio e saída do gás carbônico. Vocês lembram que o cardiovascular carregava esses dois gases? Então, eles estão conectados aí nesse trabalho de entrada e saída do gás carbônico, de levar para um lado e levar para o outro. Então, todo o nosso aparato do sistema respiratório serve para que possamos colocar o oxigênio para dentro e o gás carbônico para fora. O nosso sistema digestório, ele serve para digestão, né? E a absorção dos nutrientes da alimentação que nós temos. Então, todos os nutrientes que nós precisamos consumir para manter o nosso corpo com energia, regulado e bem saudável, são digeridos, digeridos e absorvidos pelo sistema digestório, com todos os seus órgãos, boca, esôfago, estômago, intestino grosso, intestino delgado, fígado, pâncreas, todos esses órgãos vão estar realizando algum tipo de função para digerir ou absorver um nutriente. O sistema nervoso é um dos mais importantes que a gente tem, todos eles são importantes, mas o sistema nervoso é o sistema que vai regular todas as outras funções, tá bem? Ele é o mestre, é aqui, né, e com seus nervos e gânglios, que nós conseguimos realizar os movimentos, realizar as respostas aos estímulos, como a luz, fecha o olho, como algum perigo que a gente consegue correr, é graças ao sistema nervoso. E também armazenar as nossas memórias, processar todas as informações. O próximo sistema é o sistema endócrino, sistema que vai gerar vários hormônios que também vão regular o nosso corpo. A nossa bexiga, por exemplo, ela vai ser regulada pelo sistema endócrino, por um hormônio que é produzido lá na cabeça, que vai regular lá o nosso xixi, a nossa urina, tá bem? Além de outras coisas, o sistema endócrino é o que produz a adrenalina, que faz a gente ficar agitado, e é o que produz nosso estrogênio e progesterona, que produz a testosterona. Tudo isso é produzido no sistema endócrino, tá bem? Que regula o nosso metabolismo. Lembra das reações químicas? Aqui, ó. Temos uma glândulazinha aqui chamada tireoide, que ela vai regular parte do nosso metabolismo. Então, é extremamente importante o sistema endócrino. Ah, eu já ia esquecendo. O sistema endócrino é ele também que regula a quantidade de açúcar que tem no seu sangue. Lembra de insulina? A insulina é produzida pelo pâncreas, que é um órgão do sistema endócrino também, tá bem? O próximo nós temos o sistema excretor e urinário. Vamos unir eles porque eles na verdade são a mesma coisa. Eles vão nos livrar do que o nosso corpo não quer mais, dos resíduos que tem no nosso sangue. Lembra que eu falei que o sangue carrega oxigênio, nutrientes e várias outras coisas? Então, ele também carrega coisas que o nosso organismo não quer mais. Produtos como o resto do metabolismo. A gente realiza aquelas funções lá metabólicas que eu falei, reações químicas. Tem coisa que a gente aproveita, tem coisas que precisam ser jogadas fora. Essas coisas que precisam ser jogadas fora, quem vai filtrar o sangue e tirar essas coisas ruins vai ser o nosso sistema excretor, principalmente nossos rins superpoderosos. Quando nós tomamos medicamentos demais e nosso corpo precisa eliminar esses medicamentos, quem faz isso são os nossos rins superpoderosos, superativos, que vão filtrar todo o sangue que está correndo aí pelo seu corpo. O próximo é o sistema esquelético. O sistema esquelético, ele vai dar sustentação ao nosso corpo. E o outro do lado dele vai dar locomoção a essa sustentação. Então, juntando esses dois, na verdade, nós temos o sistema locomotor, que é o sistema esquelético muscular, que além
de dar sustentação, manter a nossa posição ereta, o nosso corpo firme, dar locomoção a ele, tá bem? O osso é a estrutura, é como se fosse a base ali para a formação do nosso corpo. E a musculatura é que vai manter esse osso firme, esse osso em pé e vai dar locomoção a esses ossos, tá bem? Então, eles são muito atrelados, muito juntinhos. Nós temos o sistema imunológico, vou juntar os dois últimos também, sistema imunológico e sistema linfático. O sistema imunológico ele vai produzir as nossas células de defesa e algumas delas correm pelo nosso sistema linfático. Por isso que eu vou juntar eles dois, tá bem? O nosso sistema imunológico ele vai produzir, ele vai amadurecer as células que estão lá defendendo o nosso organismo contra algum vírus, alguma bactéria. E o nosso sistema linfático ele vai estar auxiliando o sistema cardiovascular, retirando alguns resíduos ruins do sistema cardiovascular, também fazendo transporte dessas células de defesa, que são os nossos glóbulos vermelhos. Como eu falei para vocês, vocês devem ter percebido que um sistema vai estar ligado ao outro. Cardiovascular está ligado ao urinário, que está ligado ao respiratório, que está ligado ao digestório, todos estão ligados ao esquelético muscular e ao nervoso. Então, esses sistemas vão estar todos ligados porque eles fazem parte de um único organismo. Eles precisam estar funcionando direito para que esse organismo se encontre saudável, tá bem? Que ele esteja no estado de homeostasia, de equilíbrio, tá bem? Então, por isso que os sistemas são tão importantes. Nas nossas próximas aulas, a gente vai entender quais são os órgãos que formam esses sistemas e quais são as funções desses órgãos. Então, nós vamos estudar duas matérias muito importantes que eu queria que vocês soubessem o nome, que é a anatomia, quais órgãos são esses, o coração, como ele é, o cérebro, como ele o pulmão, como ele é a anatomia, e a fisiologia, que é como esses órgãos funcionam. Tá bem? E para isso a gente precisa aprender algumas coisas. A primeira delas é a posição anatômica, que a gente viu na nossa aula, né? Reto, ereto, olhar no horizonte, mãos ao lado do corpo, pés virados para frente. Nossa posição anatômica, porque fica fácil identificar onde está o órgão. Lado direito ou lado esquerdo. Ele é mais... Ele está na parte cranial ou na parte caudal do corpo? Então é importante a gente manter essa posição para nós sabermos. Agora, se vocês olharem para mim, vocês vão falar assim, professora, o seu coração ele tá no meio virado um pouquinho para o lado direito, mas porque vocês estão olhando ao contrário, na verdade ele está virado para o lado esquerdo. Esse é o meu lado esquerdo. Se vocês fizerem a posição anatômica e olharem como posição anatômica, vocês vão ver que o lado direito é esse, o lado esquerdo é esse. Pensem em vocês, onde está? A gente lembra que a gente está espelhado. Eu estou ao contrário de vocês. Então, lado direito, lado esquerdo, tá bem? Lembrando sempre. Então é isso, pessoal. Para vocês, eu vou deixar, claro, o exercício de casa aí na página 271. A maioria de vocês já fizeram, não é mesmo? Nós fizemos juntos. Mas não esqueçam de fazer os exercícios que são extremamente importantes para a gente poder manter esse ritmo de estudo maneiro que a gente está tendo. Tá bem, turma? Eu agradeço muito por vocês terem visto o vídeo até aqui. E beijos e tchauzinho.